No vídeo de hoje, vou conversar com vocês sobre o tema Não tem espaço para fazer artesanatos. Vamos lá? Olá, eu sou a Gi, aqui do canal Fazendo Arte com a Gi, e hoje eu trago este vídeo para conversarmos. E eu escolhi um tema. Não tenho espaço para fazer artesanatos. É um tema bem interessante, vai ser uma conversa bem legal e eu tenho certeza que você vai gostar deste vídeo. Então vamos começar. Eu resolvi fazer este vídeo com este tema porque é bem interessante. Porque às vezes você fica esperando ter um espaço apropriado, um cantinho da casa, ou até mesmo um ateliê para começar a mexer com artesanatos. Porque o artesanato, ele exige muitos materiais e principalmente quando decidimos mexer, reaproveitar materiais recicláveis. Então nós precisamos sempre de um espaço para guardar, para organizar as nossas coisas, os nossos materiais. E às vezes nós não temos um espaço adequado. Eu sempre trabalhei com materiais, com corte e costura, com linhas de crochê, com tecidos. E sinceramente, eu nunca tive um espaço próprio para guardar os meus materiais. E isto nunca foi um impedimento, um motivo para eu não fazer artesanato. Apesar de eu nunca ter um espaço, um quarto separado, um espaço mesmo, só, reservado do meu artesanato, mas eu sempre fiz, mesmo assim. Nossa, Gi, então, como que você guarda, como que você sempre organizou as suas coisas? Mesmo sem ter espaço, eu sempre tive a minha organização. Meus materiais nunca ficaram espalhados, jogados ou amontoados num cantinho de qualquer maneira. Eu sempre tive esse cuidado de organizar as minhas coisas. Sempre separei as minhas coisas em caixas, em organizadores, tudo com o nome direitinho, com potes. Sempre reaproveitei alguns materiais como potes de sorvete, alguns potinhos de cozinha. Então, não é motivo não fazer artesanato por falta de espaço. Eu sempre tive um armário só para a arte, só um pequeno armário. Este armário eu sempre tive, mas eu nunca tive um espaço com uma mesa adequada, com armários bons, adequados. Eu sempre tive um armário num cantinho bem organizadinho. E eu sempre utilizei a minha mesa da cozinha, a minha mesa da sala de jantar. Então, esta é uma dica. A primeira dica de hoje é improvise. Quando nós vamos trabalhar com artesanato, a primeira coisa que precisamos é de uma mesa para colocar os nossos materiais. Então, uma dica minha, de experiência minha, que eu sempre fiz, foi utilizar a mesa da minha casa, a mesa da cozinha. E sempre tive o cuidado eu sempre tenho os meus materiais próprios para trabalhar com artesanato. Então, eu sempre tenho uma toalha de plástico, uma toalha de tecido, só para mexer com artesanato. Todos os meus materiais são separados para trabalhar com artesanato. Então, no caso de utilizar a mesa, para não manchar a mesa, acontecer de cair algum produto, alguma tinta, a primeira coisa que eu faço é forrar a minha mesa com um plástico.
E agora vem uma dica bem legal. Eu reaproveito alguns materiais. E um dos itens que eu utilizo para forrar a minha mesa, eu utilizo sacos plásticos de ração, aqueles sacos grandes de ração. Depois que termina o uso da ração, que acaba a ração, eu pego aquele saco plástico, eu corto ele em volta, eu abro ele como uma toalha, lavo direitinho, deixo no sol para secar, para sair aquele cheiro de ração. Passo um álcool, pode passar um detergente se quiser, passo um álcool depois que eu lavo ele e está pronto para forrar a minha mesa. Uma outra sugestão também, que eu sempre estou guardando alguns plásticos, algumas coisas que talvez iria para o lixo, como plástico de colchão também, que é um plástico enorme, né? E eu faço a mesma coisa, eu corto as laterais, eu abro ele, fazendo o uso de uma toalha de plástico. Então, é bem interessante aproveitar as coisas. Se você tem alguns materiais como esse, que talvez iria para o lixo, não é necessário você ir comprar uma toalha própria de plástico só para colocar na sua mesa. Então, fica uma dica bem interessante. Então, a primeira dica é isso. Primeiro, improvise uma mesa. Eu tenho utilizado a mesa da minha cozinha e, para não manchar e sujar, eu utilizo esses plásticos que iriam para o lixo. É uma dica bem interessante, assim não precisamos gastar, né, com materiais caros e temos uma boa maneira de fazer o artesanato. Então, utilizar a mesa da cozinha e forrar tudo bem direitinho é uma boa dica para se começar fazendo o artesanato. Porque de repente, você não tem um espaço na sua casa e às vezes isso incomoda. Mas como que eu vou fazer tal coisa? Eu preciso abrir tudo na mesa, eu preciso ter um espaço amplo. Então, por experiência minha, que é assim que eu faço, muitos artesanatos que eu tenho gravado é tudo na mesa da minha cozinha, que eu forro com plástico ou uma toalha, um tecido próprio, um tecido mais que eu posso manchar, que não vai atrapalhar se manchar, se sujar. É um tecido próprio só para o artesanato. Sempre utilizo um outro tecido que eu não iria utilizar mais, eu reaproveito ele para o artesanato também. Então, uma dica bem legal é esta. Não fique colocando impedimento para começar a produzir os seus trabalhinhos, para começar o seu artesanato. Improvise. E este primeiro improviso, utilize a mesa da sua cozinha. Outra dica bem legal também, se você não tem um armário, um espaço próprio para deixar as coisas guardadas, eu vou dar mais uma dica. Você pode organizar seus materiais, as suas coisas de artesanato em caixas de papelão. Como eu disse, é sempre bom reaproveitar os materiais, é uma forma de não gastar. Então, tem uma dica bem legal que é reaproveitar a caixa de papelão também. Você pode pegar a caixa de papelão do tamanho que você quer, média, grande, um tamanho pequeno, e pode estar encapando esta caixa, envelopando a caixa de papelão. Encapa ela bem bonita, pode ser com papel, pode ser com papel contact, pode ser com tecido. Isso vai da criatividade de cada um e conforme os materiais que você tem disponível. Se você não quer gastar, não pode gastar, uma boa sugestão é a caixa de papelão. E você pode encapar ela bem bonitinha, ela fica com uma outra aparência. Você pode encapar as caixas por dentro, por fora, pode etiquetar. E mesmo com papel de presente é uma boa sugestão também para encapar a caixa. O papel contact ele é um pouquinho mais caro, mas ele também é um pouco mais resistente. As caixas ficam perfeitas.
se transformam em excelentes organizadores. Da mesma maneira, como você vai reaproveitar a caixa de papelão, você também pode reaproveitar caixas de sapatos. Também, da mesma maneira, você pode estar encapando com papel, com tecido. Da mesma maneira que você encapar a caixa de papelão, os mesmos materiais, você também pode estar utilizando as caixas de sapato. São caixas menores, são caixas fáceis de organizar, guardar uma em cima da outra. São caixas pequenas que você pode estar guardando pequenos apetrechos, pequenas coisinhas de artesanato. É uma boa dica também reaproveitar as caixas de sapatos. Caixas de madeiras também são boas opções para estar organizando alguns materiais também. Aqueles caixotes de feira, aqueles caixotes de madeira, são ótimos organizadores também, dependendo do tipo de material, porque o caixote de madeira ele já é um pouco mais aberto, ele já é um pouco mais vazado, mas dependendo do material, que seja um pouco mais volumoso, um material um pouco maior, você pode estar também organizando nos caixotes de madeira. E neste tipo de caixote é interessante também para você decorar, pintá-los com tintas de sua preferência, com tintas para madeira. É bem legal também tentar reaproveitar os caixotes de madeira. E também uma outra dica, por isso que eu deixei por último, na parte de organização, que são os organizadores, que chamamos os organizadores de plásticos, né? Que nós já encontramos nas lojas de utilidades, os organizadores de todos os tamanhos, tamanhos pequenos, médios, grandes, são organizadores com tampas, que ficam bem fechadinhos, bem organizadinhos, são fáceis também de estar limpando. Então, também escolhi para colocar aqui como uma dica, os organizadores de plástico. Por que eu deixei por último? Porque a nossa intenção é reaproveitar os materiais, né? Mas também a durabilidade do organizador de plástico, ela também é bem maior. Também faz parte desta dica. Organizar os seus materiais nos organizadores de plástico. Eu organizo os meus materiais em todos os tipos de caixas. Eu reaproveito caixa de papelão, eu reaproveito caixa de sapato, eu utilizo o organizador de plástico também com tampa. Inclusive, eu tenho alguns organizadores de plástico, a qual eu organizo na minha estante que eu restaurei. Eu fiz um vídeo, restaurei a minha estante velha, eu fiz um vídeo, vou deixar aqui o link para vocês verem. Então, como é uma estante mais aberta, eu tenho alguns organizadores, por isso eu optei pelo organizador de plástico, porque ela fica numa estante aberta. Então, em caso de poeira, fica mais fácil de limpar. É uma boa opção também. E eu também reaproveito latas de leite em pó, potes de sorvete eu também reaproveito para organizar. É uma boa dica para vocês. Eu vou mostrar para vocês como eu organizo os meus materiais. Separei alguns organizadores destes que eu citei aqui no vídeo e vou mostrar para vocês como eu organizo os meus materiais de artesanato. Então eu tenho aqui alguns exemplos que eu citei como dicas e como eu organizo os meus materiais. Aqui estão as latas de leite em pó. Inclusive, eu ainda não fiz nenhuma decoração, ainda não fiz nenhuma técnica de pintura. Ela está mesmo assim, só retirei o papel e estou reaproveitando. Então, aqui eu utilizei para guardar refil de cola quente
que eu acho bem mais prático assim. Aqui, ó, lata de leite em pó. E também os pincéis de pintura. Então, estão aqui, ó, organizadas em latas de leite em pó. Eu tenho muito mais coisas, tenho outros materiais, mas só reservei e separei alguns exemplos para vocês. Estas são as caixas de sapatos. Como na dica que eu sugeri a vocês, a caixa de sapato pode ser usada assim, né? Aqui como eu fiz, não decorei, simplesmente peguei a caixinha, organizei minhas coisas aqui dentro, eu não tive tempo de decorar. Esta aqui eu já encapei, como eu sugeri também. Isso aqui foi encapado com papel de presente, simplesmente passando a cola e alisando o papel de presente. Encapei por fora, encapei por dentro, toda aqui também. Encapei a caixa toda, a caixinha de sapato, olha só. Como eu disse, para organizar os materiais por categoria, deixar tudo separadinho, que isto facilita na hora de produzir o seu artesanato, eu vou dar aqui um exemplo desta caixinha aqui. Eu separei a minha caixinha, como eu disse, como eu não tive tempo de decorar, nem por isso eu deixei de organizar. Conforme eu vou tendo um tempinho a mais, eu vou decorando as minhas coisas. Então, aqui, separei essa caixinha de sapato e aqui coloquei uma etiqueta, porque na hora que eu organizo lá no meu armário, eu já sei o que tem aqui. Então, aqui, ó, palitos, todo tipo de palito, palitinho de madeira, palitos de churrasco, de sorvete, garfinho. Então, aqui eu separei esse tipo de material, ó. Eu deixei aqui palitinhos de sorvete, palitinhos de churrasco, o palito grande, o palito menor. Tenho aqui alguns garfinhos de madeira, tenho esses canudinhos aqui e tenho até saquinhos de pipoca aqui. Então, aqui eu deixei o tipo de material de palitinho de madeira. Então, olha que legal. Então, quando eu quero fazer algum artesanato deste tipo, eu não fico procurando que está misturado. Eu já venho aqui, eu já tenho o material que eu preciso. Então, isto é muito bom. Muito bom esta dica. Muito boa esta dica e muito bom esse tipo de organização. E esta caixinha que eu encapei, que eu pretendo decorar todas também, deixar bem bonitinho. Olha, eu encapei ela toda. Esta eu não escrevi nada, porque eu já sei que ela é a minha caixinha porta-trecos, tá? No entanto que aqui tem de tudo um pouquinho, ó. Tem os meus trequinhos aqui, então aqui eu não etiquetei, porque eu chamo esta caixinha de caixinha porta-trecos. Esta já é um tipo de organizador. É uma caixinha organizadora de plástico, como eu disse também no vídeo, tá? Então, essa daqui eu já comprei a caixinha de plástico. Esta aqui é a minha caixinha de costura. Aqui eu deixo os materiais básicos da costura, que é a tesoura, a fita métrica, a agulha, alfinete e algumas linhas. Então, esta é a minha caixa básica de costura. Até ela imita, né, uma cesta, um tipo de cestaria, porque eu deixo ela bem de fácil acesso na hora que eu preciso utilizar. Então, esta aqui é a minha caixinha básica de costura. Como eu disse a vocês, eu tenho muitas caixas organizadoras de vários materiais, tanto de papelão quanto de plástico. Então, neste vídeo, eu separei somente algumas para mostrar, tá bom? Então, aqui vai mais um exemplo da caixa organizadora. Nesta caixa, que é um tamanho médio, de médio para pequeno, aqui eu guardo as minhas linhas de crochê. Mais uma vez, frisando, quando eu separo, né, por categoria, os meus materiais. Então, aqui nesta caixinha organizadora, fica as minhas linhas de crochê. Então,
olha aqui, tem essas minhas linhas. Tem umas agulhas aqui, algumas eu deixo aqui junto. O que é relacionado ao crochê está aqui, mas a linha de crochê, a minha de barbante eu deixo em outra caixa, as lãs eu deixo em outra caixinha. Então, aqui estão somente as linhas de crochê, os meus cones. Eu tenho um saquinho aqui, que são sobras de outros novelos que eu utilizei bastante, que foram sobrando. Eu coloquei neste saquinho. Então, neste organizador de plástico, eu organizo esse tipo de linha. E como eu disse, este tipo de organizador, ele fica na minha prateleira aberta. Porque aqui em caso de poeira, no caso de limpeza, é mais fácil a manutenção, tá bom? Este aqui é o saco plástico de ração, que eu também citei como dica aqui no vídeo, olha. Então, este é o saco de ração, que eu abri ele. E eu utilizo para forrar a mesa toda vez que eu vou produzir o meu artesanato. E esta toalha aqui é uma toalha também que eu separei também para todas as vezes que eu vou mexer com o artesanato, eu forro com esta mesa aqui. Seja para alguma coisa que não manche, que não suje. Porque quando é tinta, alguma coisa mais pesada que pode manchar, eu utilizo o plástico. E quando eu preciso forrar a mesa para um outro trabalho mais limpo, que não vai manchar, eu forro com esta toalha aqui. Mas são todos materiais separados, exclusivos somente para eu mexer com o artesanato. Espero que você tenha gostado deste vídeo, destas dicas de organização, destas dicas de improviso. O que eu quero transmitir através deste vídeo, que falta de espaço não é motivo para não fazer o artesanato. Separe um cantinho, mesmo improvisado. Improvise. Na hora que você for produzir os seus trabalhos, você pega as suas coisas, as suas caixas, o seu plástico para forrar a mesa, você organiza tudo direitinho o seu material de artesanato. Mesmo sem espaço, adapte um cantinho na sua casa provisório, temporário. Depois que você terminar de confeccionar o seu trabalho, é só retirar tudo, guardar direitinho, devolver nas caixas organizadoras e deixar num cantinho que você acha melhor aí de guardar na sua casa. Mas eu quero deixar neste vídeo um incentivo para você. Mesmo sem espaço, mesmo sem materiais organizadores suficientes, comece reciclando, comece utilizando as caixas de papelão, caixas de sapato, latas de leite em pó, garrafas PETs, que são todos materiais que geralmente descartamos. E também são materiais que encontramos mais facilmente. Então, que fique aqui um incentivo para você que gosta, que tem vontade, que sempre quis começar a aprender algum artesanato, começar a confeccionar algum artesanato, mas nunca encontrou um espaço apropriado. Porque, como eu disse a você, eu também não tenho um espaço próprio, um ateliê próprio. Eu não tenho um quartinho, uma sala reservada, ou um quartinho que seja, ou uma lavanderia ampla, uma lavanderia que tenha um espaço. Eu também não tenho. Então, eu faço a minha organização desta maneira. Separo meus materiais em caixinhas, em organizadores. A única coisa que eu tenho é um armário próprio. Eu tenho um armário fechado, onde eu guardo materiais que são mais expostos, como as latas de leite em pó que eu utilizo, garrafas PETs, que são materiais que ficam mais expostos. Eu guardo dentro deste armário fechado. E os meus organizadores maiores,
alguns de plásticos, eu guardo na minha estante, na minha prateleira aberta, que é mais fácil de pegar poeira, coisa e tal. Então, fica aqui este incentivo para você. Comece organizando os seus materiais, comece com a caixinha de papelão mesmo, encapa ela bonitinho. Se tiver falta de algum material para encapar, organize nas caixinhas sem encapar mesmo, mas deixa organizadinho, separado. Isso facilita bastante na hora de você começar a produzir o seu artesanato. Então, espero que este vídeo te ajude, te incentive a começar a produzir o seu trabalho. Tenho certeza que você vai gostar, que você vai ver a facilidade de se ter os materiais separados por categoria, separados, organizadinhos, tudo em caixinhas separadas. Isso facilita bastante. Então, falta de espaço não é motivo para não querer começar a produzir o seu artesanato. Fica o vídeo de hoje. Improvise, organize em caixinhas de papelão, mas comece o seu artesanato. Comece a produzir, comece a fazer o que você gosta. Simplesmente comece. Você vai perceber que isso vai te fazer muito bem. Através de você começar a produção de um artesanato, você vai descobrindo seus talentos, você vai desenvolvendo as suas habilidades artísticas, mas não pare, não desanime com o seu artesanato. Fica este vídeo, espero que gostem. Falta de espaço não é motivo para não produzir o seu artesanato. Improvise e comece a produzir. Isso vai fazer um bem muito grande para você. Espero que este vídeo te ajude muito, que você comece. E um grande abração para vocês e até o próximo vídeo. Até mais!